nós havíamos falado no último bloco, Luiz, sobre esse novo governo, né? Essa nova força governista, essa nova força política que tem o Elmano à frente. E sobre o slogan Ceará 3 vezes mais forte, que tem se estendido a uma Fortaleza 4 vezes mais forte. Particularmente, eu vejo esse cenário com muita preocupação, porque se suprime as propostas e se enaltece a personalidade, um culto a uma personalidade. E no final, isso, no frigir dos ovos, politicamente, isso é uma opinião minha, eu acho muito danoso para a futura. Afinal, Fortaleza tem hoje uma eleição complicadíssima. E queria que você me dissesse qual a sua análise do cenário político de Fortaleza nos dias atuais. Em 2020, o prefeito Roberto Cláudio abriu mão de indicar o seu sucessor. Ele não teve força interna no Partido Democrata Trabalhista para impor uma candidatura que representaria o seu otimismo. Foi decidido, principalmente pelo ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, a indicação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará da época, o deputado estadual José Sarto. José Sarto não é um homem que tem uma marca política forte, nem quando foi vereador de Fortaleza, e muito menos como foi deputado estadual. À frente da prefeitura é muito interessante. As 3 pesquisas que nós já tivemos acesso, ou as 3 consultas eleitorais da Paraná Pesquisa, tanto de dezembro para janeiro, de março agora em maio, que vai ter uma agora próxima, a avaliação da administração pública de Fortaleza é lá em cima. Mais de 60% da população não aprova. Já quando você passa para o gestor ou para o prefeito de Fortaleza, você tem uma rejeição enorme, quase que colocando ele fora de uma perspectiva de si. Por que isso? Sarto é um borrão, ou um efeito Teflon. Esse termo, efeito Teflon, foi muito usado pelos analistas políticos, porque eles diziam que nada pegava de negativo contra o ex-presidente Lula. Não é bem assim, não. O efeito Teflon também funciona do outro lado. Qual? Ele também não pega nada de ruim, mas também não pega nada de bom, no caso dessa. E não consegue. Não consegue se beneficiar pela boa avaliação do município. Eu, pessoalmente, acho que uma tendência natural do ministro da Previdência, presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Luque, é intervir e impor a candidatura do Roberto Cláudio. Eu já tenho falado isso há mais de 3, 4 meses atrás, não é de hoje. Eu feito artigos e também tem, através da minha consultoria, LCFD, aos relatórios aos meus clientes, explicado esse fator que vai provavelmente acontecer. Caso não aconteça, eu acho uma situação muito difícil para José Sarto ir ao segundo turno. Vamos dar um exemplo. Pesquisa Datafolha, que é a pesquisa Gengadeiro, feita pelo Instituto Ideia, ele não consegue chegar nem a 1/4 dos votos, que é 25%. Isso é muito pouco. Ele fica entre 17% e 22%, dependendo da pesquisa. É muito pouco para quem está 4 anos à frente de uma gestão que não colapsou. O Sarto não tem nenhuma acusação de mal feito, fez alguma coisa de mal feito, algum processo, está entendendo? Ele não consegue se impor como um gestor eficiente. Do outro lado, você tem um candidato que já vai para a sua 3ª candidatura Fortaleza, a governador, perdeu sim, mas ganhou em Fortaleza. E é interessante, na periferia de Fortaleza, o eleitor daqui fez um Frankenstein político-eleitoral que as pessoas não estão estudando bem, principalmente aqueles que trabalham com estratégia eleitoral para o peito de Fortaleza. Qual seria, na minha avaliação, um eleitor de baixa renda que ganha entre 0 a 2 salários mínimos, certo? Masculino, tá certo? Que tem educação fundamental, só ensino fundamental. Esse perfil de eleitor
votou em 2022 no presidente Lula porque ele tinha um medo da insegurança alimentar. Ele não acreditava que o presidente Bolsonaro, na época, continuaria as políticas distributivas de renda que hoje o Lula mantém, tá certo? E o Bolsonaro não cortou, de passagem, mas esse eleitor não tinha essa firmeza em relação ao Bolsonaro e votou no Lula. E por causa da insegurança pública, votou no capitão Wagner. E você teve o nascimento desse eleitor que vota Lula e vota Wagner, e não vê o Wagner como inimigo do Lula. E essa perspectiva eleitoral vem se transfigurando de 2023 para 2024 nas pesquisas. O Wagner não cai. Ele estabilizou. Ele já não é mais um candidato só da direita. Ele é um candidato de direita moderada que dialoga com um eleitor de centro conservador que vota no Lula, e não obrigatoriamente vota no Partido dos Trabalhadores. Certo? Então, o que acontece? Na esfera, ou na esfera digital da direita, você tem duas candidaturas que disputam com espaço. Uma do deputado federal, André Fernandes, que é apoiado principalmente pelos setores mais radicais de Fortaleza do bolsonarismo, que deve ser aproximadamente ali entre 12% e 13% do eleitorado da capital. Ele alcança uma média de 14% a 16% dos votos em qualquer pesquisa estimulada, tá certo? E do outro lado você tem um eleitor de direita mais refinado, mais culto, no nível superior, uma renda acima de 10 salários mínimos, que vota no senador Eduardo Girão. Eduardo Girão varia ali entre 3% a 6% de votos nas pesquisas estimuladas. Qual a minha tese principal? E Luiz Cláudio Vieira Barbosa, sociólogo e consultor político, no decorrer do processo, esse eleitor não quer votar no Wagner, ficou muito claro. O eleitor, nesse primeiro turno, ele quer uma alternativa mesmo mais à direita, está entendendo? Digamos, uma direita radical, mas não uma direita sem sentido. Ele tem uma diferença muito grande. Porque o antipetismo ele também tem uma certa lógica. Certo? O cara não vota no candidato do PT, mas não quer dizer que ele vai apoiar qualquer candidatura só porque diz que é antipetista. Então, eu acho que um eleitor, quando ele começar a maturar, a pensar bem, ele vai fazer uma migração para o Eduardo Girão, porque o Eduardo Girão passa mais tranquilidade, mais maturidade para administrar um município como Fortaleza. Em síntese, André Fernandes aqui, Eduardo Girão aqui, vai chegar um momento que vai fazer isso. Ó. O eleitor poderá igualar os dois, ou o Eduardo Girão vinha passar, porque poderá passar uma imagem mais tranquilidade, uma imagem de alguém com mais capacidade para administrar. Lógico, quando eu faço essa análise, tem que se levar em conta que o próprio Eduardo Girão precisa deixar um pouco o holofote na política nacional e adentrar mais em alguns debates locais, onde, não que ele é ausente, mas que eu acredito que ele não consegue ser tão enfático. Do outro lado, você tem uma candidatura do Partido dos Trabalhadores que se iniciou a história dele no Partido Democrático Trabalhista. Evandro é candidato em 2010, se torna suplente. Depois, em 2014, ele consegue se reeleger, com a ajuda principalmente do governador da época, Cid Gomes, certo? Ele começa a galgar espaço na mesa diretora. Quando chega em 2020, o que acontece? José Sarto se elege prefeito de Fortaleza e fica vago na mesa diretora o cargo de presidente. Ciro Gomes tenta impor um nome, mas aí Camilo, junto com Cid e outras lideranças, dizem que não, Ciro Gomes não tem espaço para ser indicado mais do presidente da Assembleia, será o Evandro Leitão. Então, Evandro Leitão começa a criar uma proximidade maior com Camilo Santana e Cid Gomes. Tanto que, quando Roberto Cláudio é lançado em 2022 candidato ao governo, ele e uma parte do PDT vota em Eumânia de Freitas abertamente. E ele é reconduzido à presidência da Casa, ainda no PDT,
Mas aí a Justiça Eleitoral o libera e ele vai para o Partido dos Trabalhadores. Detalhe, telespectador e ouvinte, ele vai para o Partido dos Trabalhadores, mas ele não consulta o senador Cid Gomes. E para o Cid, isso deixou uma mácula muito grande em relação a Evandro Leitão. Tanto naquela reunião que nós tivemos, na qual o presidente estadual do PSB, o Dalton Santana, disse que a escolha do candidato a vice, do Evandro Leitão, seria alguém indicado pelo Partido dos Trabalhadores, Cid Gomes não estava presente. E dias antes, o senador Emílio de Oliveira também falou que abria mão da candidatura de indicar um nome para candidato a vice-prefeito na chapa majoritária de Evandro Leitão. Onde que eu quero chegar? Se o Evandro estivesse disputando hoje a segunda colocação ali com o Sarto, estaríamos assistindo uma briga por essa parte. Estamos assistindo ao inverso, muita gente correndo ou se afastando, né? O único partido que está se programando para ocupar esse espaço é o PSD de Dado, Partido Social Democrata, que aqui em Fortaleza é liderado pelo deputado federal Luiz Gastão. Muito provavelmente ele vai tentar impor o nome do seu braço direito, a pessoa que acompanha ele há mais de 20 anos na política cearense, que é a ativista social Cláudia Brilhante. Quer dizer, talvez não seja, na minha avaliação, para uma chapa progressista, uma dupla que vá atrair muito voto. Por quê? Porque eu acho que o perfil de ambos é muito mais à direita, muito mais conservador, que talvez vai tentar ocupar um espaço muito mais no imaginário de um eleitor conservador que não quer um candidato a bolsonarista ou o Capitão Wagner. Então, seria, de alguma maneira, uma candidatura que sairia pelo PT, mas com perfil ideológico mais à direita. E, por último, o Eduardo Girão é uma figura que eu acho que tem como crescer. Eu acho que os analistas políticos não têm visto, não têm compreendido de que o Eduardo Girão é uma candidatura silenciosa. Que aquilo que eu lhe falei há uns minutos atrás, se o André Fernandes entrar em colapso, ou então não mostrar uma proposta convincente, o eleitor que não quer votar de direita no Wagner vai para ele.